Se você chegou até aqui com o coração cansado, talvez acreditando que já tentou de tudo, é porque o céu escolheu este momento para falar com você. Nada é coincidência quando se trata de Deus. Quando tudo parece sem saída, é porque o Altíssimo está preparando o caminho que o homem não consegue ver. O impossível aos olhos humanos é apenas o espaço onde o Espírito Santo começa a agir. Há instantes na vida em que a fé é testada até o limite. É quando as orações parecem se perder no silêncio, quando as promessas parecem distantes e o desespero bate à porta da alma. Mas é justamente aí, nesse terreno árido, que Deus decide revelar sua força. São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da luz divina, se aproxima para dizer que o impossível não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele quer se manifestar. Hoje, Ele vem até você não apenas para trazer uma oração, mas para revelar a chave, o segredo espiritual que abre os portões das causas que ninguém mais consegue tocar. Essa chave é feita de fé, de entrega e da presença viva do Espírito Santo, que transforma o que parecia perdido em testemunho de poder. Imagine por um instante o céu se inclinando sobre a terra, luzes se movem, anjos descem em silêncio. E no centro dessa visão está São Gabriel, com o olhar sereno e firme, trazendo nas mãos a resposta que você tanto esperava. Ele não vem em ruído, vem em paz. Ele não fala à mente, fala à alma. Suas palavras penetram o coração como o primeiro raio de sol depois da tempestade, lembrando que o amor de Deus não falha, mesmo quando parece distante. O que você verá a seguir não é uma simples mensagem, é um encontro. Cada frase é um toque divino. Cada oração é uma ponte entre a sua fraqueza e a força infinita do Criador. Abra o coração. O impossível começa a se curvar diante do poder do Espírito Santo quando o homem se ajoelha em fé. São Gabriel já se aproxima, trazendo a revelação que transformará seu entendimento sobre o agir de Deus. Fique em silêncio por um instante e prepare-se, porque o céu está prestes a falar com você. O silêncio antes do milagre, quando Deus parece calado. Há um momento no caminho espiritual em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer dor. É o tempo em que a alma clama, mas o céu não responde. As orações se tornam repetição cansada, o coração se desgasta e a esperança parece se afastar um pouco mais a cada dia. Muitos desistem nesse ponto, acreditando que o silêncio é abandono. Mas São Gabriel Arcanjo vem hoje para revelar um segredo eterno. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando o Altíssimo se cala, é porque está ordenando o invisível. É como a semente enterrada na terra, silenciosa, invisível, mas viva. O milagre germina no escondido. Deus não está distante, está trabalhando no tempo em que o homem não percebe. Ele age em silêncio para que, quando a sua resposta chegar, nenhum coração possa duvidar de que foi Ele quem fez. O arcanjo do Senhor contempla os corações cansados e diz: não temas o silêncio, pois nele o Espírito Santo constrói o terreno do milagre. As causas impossíveis nascem desse lugar onde a fé é provada. O próprio Cristo, antes da ressurreição, viveu 3 dias de silêncio. Entre a cruz e o sepulcro, o mundo acreditou que tudo estava perdido, mas Deus já preparava a vitória. Assim também é com você. São Gabriel explica que o silêncio é o véu que cobre o agir de Deus antes da revelação. O Espírito Santo trabalha onde a razão não alcança, e o que hoje parece vazio é apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. O silêncio não é castigo, é convite à confiança. Enquanto o anjo fala, uma luz discreta começa a surgir. É o prenúncio do que virá. O coração, antes inquieto, começa a perceber que o silêncio tem um propósito.
O céu está prestes a romper o tempo da espera. São Gabriel levanta o olhar e anuncia: aquele que parecia calado vai falar, e a voz que ouvirás não será de consolo apenas, será de poder. A luz cresce, e com ela, a certeza de que o silêncio foi o prelúdio do milagre. O mensageiro se aproxima. Ele vem com a força da palavra que criou o universo, trazendo o Espírito que transforma impossibilidades em caminhos. O tempo da espera chega ao fim. A voz de Deus está prestes a ser ouvida. O mensageiro aparece. São Gabriel traz a luz do Espírito Santo. A atmosfera muda. O ar se torna leve. O espaço parece respirar com uma presença invisível e o coração reconhece o que os olhos ainda não podem ver. É São Gabriel arcanjo descendo com a luz do Espírito Santo, trazendo em suas asas o resplendor do próprio Deus. Ele vem não como um símbolo distante, mas como presença viva, mensageiro do Altíssimo que fala quando o homem já não tem forças para acreditar. Sua chegada é silenciosa, mas poderosa. Onde há trevas, ele acende luz. Onde há dúvida, ele semeia fé. Onde há lágrimas, ele sopra esperança. O arcanjo avança envolto em claridade celestial, e cada passo seu carrega a vibração do Espírito que tudo renova. Ele não vem apenas anunciar palavras, vem transmitir a própria força de Deus. São Gabriel contempla a alma que ora e diz: eu trago comigo a chama do Espírito Santo que penetra o impossível. Aquele que confia será sustentado, e o que parecia perdido será iluminado. Ele ergue a mão, e de seus dedos flui um raio de luz azul e dourado, símbolo da sabedoria e da presença divina. Essa luz toca o coração, e nele começa a nascer uma paz que o mundo não consegue explicar. O Espírito Santo se move. Ele entra pelas brechas da dor, atravessa as memórias que feriram e transforma o desespero em fé ardente. São Gabriel explica que o milagre não começa fora, começa dentro. É no íntimo da alma que o Espírito acende a centelha que muda tudo. Ele diz: antes que o céu abra os caminhos diante de ti, Deus precisa abrir o teu coração. O ambiente espiritual se ilumina, o ar vibra com uma presença viva, e a alma sente que algo maior está em curso. São Gabriel estende as asas sobre quem escuta, cobrindo-o com o manto da presença divina. Ele declara: onde o Espírito Santo está, o impossível perde força. O que era fechamento se tornará abertura, e o que era escuridão será clareza. Nesse instante, o mensageiro olha para o alto, e o brilho em seus olhos reflete a própria glória de Deus. Ele anuncia: o Espírito Santo foi enviado para agir onde o homem não pode. Prepara-te, porque esta luz desce agora sobre tua vida. Tudo o que parecia imóvel começará a se mover. A presença de São Gabriel permanece, viva e luminosa. O céu já falou, e o impossível começa a estremecer. O arcanjo se volta então para revelar o segredo divino que sustenta toda a transformação, a lei espiritual que faz o impossível se curvar diante da luz de Deus. O princípio divino: nenhum impossível resiste à luz de Deus. Quando a luz do Espírito Santo toca o que parecia perdido, algo invisível acontece. O impossível começa a se dissolver diante da vontade divina. São Gabriel arcanjo ergue sua voz e declara a verdade que sustenta todo o universo. Não há escuridão que resista à luz de Deus, nem obstáculo que permaneça de pé quando o Espírito Santo decide agir. Ele explica que o poder de Deus não é apenas força, é ordem perfeita. Quando o Espírito desce, tudo o que está fora de lugar retorna ao propósito. As situações que pareciam confusas começam a se alinhar silenciosamente. Os caminhos que pareciam fechados se abrem como o mar diante de Moisés, em Êxodo capítulo 14, versículo 21, quando o Senhor soprou e fez o impossível acontecer. A
A luz de Deus não discute com a escuridão. Ela simplesmente chega e toma o seu lugar. São Gabriel olha para a alma aflita e diz: o erro do homem é acreditar que o impossível é um muro. Aos olhos de Deus, o impossível é apenas o ponto onde a fé precisa nascer. O arcanjo recorda que o poder do Espírito não se mede pela lógica, mas pela entrega. Quando o coração se rende, o sobrenatural começa a agir. O Espírito Santo não depende das circunstâncias, ele as transforma. Enquanto ele fala, o ambiente se enche de uma luz intensa, mas serena. A alma sente como se cada palavra fosse uma chama acendendo o entendimento. São Gabriel continua: o impossível é o campo de ação do Altíssimo. Nenhuma barreira humana pode deter o que é vontade de Deus. Ele abre portas que o medo tentou trancar, cura feridas que a ciência não explica, restaura vidas que o mundo já havia esquecido. Essa revelação não vem para alimentar ilusões, mas para despertar uma fé que não se abala. Gabriel ensina que a luz divina age por meio da confiança. Quando o Espírito Santo encontra fé, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, o que era impossível se torna testemunho. A presença de Deus se torna palpável. O coração antes oprimido começa a se expandir em esperança. A mente antes cheia de dúvidas começa a silenciar para ouvir a certeza do céu. São Gabriel conclui: não há impossíveis para quem vive na luz de Deus, porque a luz não conhece limites. Tudo o que ela toca é transformado, e tudo o que é entregue a ela é restaurado. Agora que o princípio foi revelado, o mensageiro celestial se aproxima mais uma vez. Ele traz nas mãos algo ainda mais precioso, a chave secreta, que move o poder do céu em favor daquilo que parecia perdido. Essa chave está escondida na oração que abre portas e desata causas que pareciam eternamente fechadas. A chave oculta, a oração que abre portas fechadas. A presença de São Gabriel envolve o ambiente como um manto de luz silenciosa. Ele se aproxima lentamente, trazendo nas mãos um rolo de pureza celestial, onde estão gravadas palavras que não nasceram da terra, mas do próprio coração de Deus. Essas palavras formam a oração que é chave que abre o que o medo trancou, o que a dúvida bloqueou, o que o tempo tentou apagar. O arcanjo fala com voz firme, e sua mensagem penetra fundo. Toda porta fechada no mundo espiritual tem uma chave no céu, mas essa chave só é entregue àqueles que confiam, mesmo quando não entendem. É pela oração que o homem toca o invisível e move o que parecia imóvel. A palavra dita com fé tem poder, porque nela habita o sopro do Espírito Santo. Gabriel ergue o rolo de luz e diz: esta é a chave que o Altíssimo confiou àqueles que acreditam na intervenção divina. Ela não se abre com força, mas com rendição. Não com insistência humana, mas com a serenidade de quem sabe que Deus age no tempo exato. E então ele ensina: antes de pedir, adora. Antes de clamar, entrega. Antes de agir, silencia o coração, porque a oração que move o céu é aquela que nasce da confiança, não do desespero. Nesse instante, o anjo toca o chão com a ponta de sua asa e o ambiente espiritual começa a vibrar com uma energia de restauração. As portas que pareciam seladas por correntes começam a se abrir, não pelo esforço, mas pela luz. São Gabriel continua: a chave está em unir tua vontade à vontade divina. Quando a alma ora em sintonia com o Espírito, não há poder que resista. O impossível se curva. A oração revelada por ele é simples, mas cheia de autoridade. Senhor, que o teu Espírito abra diante de mim os caminhos que o medo fechou. Que as portas trancadas pela dor se abram pela tua vontade.
Que aquilo que os homens julgam impossível se cumpra, se for para a tua glória. Que a minha fé se torne instrumento da tua luz. Enquanto essa prece é dita, a atmosfera muda. O coração sente que algo se move, não apenas no mundo visível, mas nas dimensões espirituais. Gabriel sorri e diz: a chave já está em tuas mãos. Quando pronuncias esta oração com fé, o céu age. Aquele que se entrega à vontade de Deus jamais encontrará porta que não possa ser aberta pela luz do Espírito Santo. O mensageiro então se eleva em esplendor e anuncia: agora que conheces a chave, está preparado para receber a luz. O Espírito Santo descerá, não como um símbolo, mas como presença viva. E quando ele tocar o teu interior, tudo o que era impossível começará a obedecer à voz de Deus. A invocação da luz. O Espírito Santo desce sobre quem crê. O silêncio se torna reverência. O ar vibra como se o próprio céu respirasse perto. São Gabriel, arcanjo, levanta os olhos ao trono do Altíssimo e abre as asas em sinal de adoração. Nesse instante, um vento suave atravessa o espaço espiritual e a presença do Espírito Santo começa a descer. Não é apenas luz que se vê, é luz que se sente. Ela toca o coração, acende a alma e desperta tudo o que estava adormecido. O arcanjo proclama: o Espírito Santo não desce sobre os poderosos, mas sobre os que se esvaziam. Ele não busca perfeição, mas entrega. O que o atrai não é o mérito, é o desejo sincero de ser transformado. Por isso, quando alguém ora com fé, o céu se move. A luz do Espírito se espalha como um rio transparente, fluindo sobre feridas antigas e sobre dúvidas que o tempo deixou. É uma presença viva, serena e forte, que faz o coração entender sem palavras. São Gabriel estende as mãos e diz: a alma que crê se torna templo, e o Espírito faz morada nela. Onde há fé, há poder. Onde há rendição, há milagre. Enquanto essa presença envolve tudo, o anjo explica que o Espírito Santo é a própria respiração de Deus. Foi ele quem deu vida à criação, quem inspirou os profetas, quem fecundou o ventre da Virgem Maria e quem ressuscitou o Cristo no terceiro dia. O mesmo Espírito que fez o universo existir agora, visita esta alma que se abre. Gabriel diz: deixa que ele te envolva. Não temas o toque divino. Quando o Espírito entra, ele não destrói, ele refaz. Ele não julga, ele liberta. Ele não pede força, ele dá força. A luz agora brilha com mais intensidade. É como se o impossível começasse a se dobrar diante da presença de Deus. Tudo o que era resistência interior se dissolve em um sentimento de paz que ultrapassa o entendimento. São Gabriel sorri e diz: é assim que os milagres começam, quando a alma permite que o Espírito Santo haja sem limitações. Então ele ora: vem, Espírito Santo, enche o coração dos teus filhos e acende neles o fogo do teu amor. Derrama a tua luz sobre cada causa impossível e transforma-as em testemunho da tua glória. O vento da presença divina se torna mais forte e o coração sente que algo está sendo purificado. São Gabriel se volta para quem ouve e proclama: agora que a luz desceu, o invisível começa a se revelar. O que antes era mistério, agora será entendimento. O Espírito Santo te ensinará a enxergar o que os olhos não veem e a acreditar no que a razão não explica. Com essa promessa, o arcanjo prepara o caminho para a próxima revelação, o momento em que a fé se tornará visão e o invisível, prova viva do poder de Deus. A primeira revelação, a fé que vê o invisível. O mundo acostumou-se a acreditar apenas no que pode ser provado, mensurado ou explicado. Mas o céu não segue a lógica dos homens. As leis de Deus se movem em um plano onde a razão não alcança,
e onde apenas a fé pode ver. São Gabriel Arcanjo, envolto pela luz do Espírito Santo, revela agora a primeira grande verdade que abre o caminho dos milagres. O impossível começa a ceder quando o coração aprende a enxergar o que ainda não se manifestou. O que a mente humana chama de sonho, Deus chama de promessa. O que o homem chama de impossível, o Altíssimo chama de oportunidade para manifestar a sua glória. A fé é a linguagem que o céu entende. É a força que liga o coração humano à vontade divina. É ela que faz o invisível se tornar realidade, porque quem crê verdadeiramente já possui dentro de si a semente do milagre. São Gabriel proclama: a fé não é sentimento passageiro, é convicção inabalável. É o ato de escolher acreditar em Deus, mesmo quando tudo grita o contrário. Quando o homem decide permanecer em fé, o Espírito Santo encontra espaço para agir, e o que estava paralisado começa a se mover. Ele se aproxima com suavidade e toca o peito de quem escuta. É um toque de luz que desperta o espírito adormecido, como se uma lembrança antiga voltasse à consciência. O ser humano nasceu para confiar em Deus. O arcanjo diz: desde o princípio, o Criador gravou em ti a capacidade de crer. A fé não é dom para poucos, é essência para todos. O pecado do mundo foi ter esquecido disso, ter trocado a confiança no invisível pela dependência do que se pode tocar. A fé é o sopro de vida espiritual. Quando ela se apaga, o homem caminha como quem vive às escuras. Mas quando ela se acende, o caminho que parecia impossível começa a se revelar. São Gabriel continua: a fé não nega a realidade, mas a transcende. Ela não finge que o problema não existe. Ela apenas decide que o problema não é maior do que Deus. É essa decisão interior que move o sobrenatural. A luz do Espírito Santo começa a se expandir. É como se o ambiente espiritual se abrisse e cada palavra dita pelo arcanjo criasse ondas de esperança. Gabriel fala com autoridade e ternura. A fé que agrada a Deus é aquela que não precisa de provas. Foi essa fé que fez Abraão deixar sua terra, que fez Moisés erguer o cajado diante do mar, que fez Maria dizer sim ao impossível. E é essa mesma fé que o Altíssimo deseja reacender em ti hoje. A fé que vê o invisível é a ponte que liga tua oração à ação de Deus. Nesse instante, o arcanjo ergue o olhar e o céu parece responder. Milhares de faíscas luminosas se movem ao redor, como se cada uma fosse uma oração atendida. Ele explica: cada vez que um coração humano escolhe acreditar, mesmo em meio à dor, uma estrela se acende diante do trono do Altíssimo. O universo espiritual se ilumina com a luz dos que esperam em Deus. Gabriel então se aproxima novamente e diz: o homem que vive pela fé não caminha no escuro. Ele é guiado por uma chama interior que o Espírito Santo mantém acesa, mesmo nas tempestades. A fé é o farol que te faz avançar quando todos os caminhos parecem fechados. E mesmo que teus olhos vejam ruínas, tua alma deve enxergar a promessa. A fé não é fuga, é resistência. É o poder de permanecer em Deus quando tudo ao redor desmorona. O arcanjo convida a alma a orar, e sua voz se torna oração viva. Senhor, fortalece em mim a fé que te agrada. Ensina-me a ver além das aparências e a reconhecer tua mão em tudo. Quando eu não entender teus caminhos, ajuda-me a confiar no teu amor. Quando eu não enxergar saída, abre meus olhos espirituais para contemplar o teu agir invisível. Que minha fé não dependa do que sinto, mas do que sei. Tu és fiel, e nada é impossível para ti. As palavras ecoam no coração, e o Espírito Santo começa a agir de modo sutil e profundo. As dúvidas se tornam pequenas, e o peso das incertezas se dissolve. A fé nasce,
cresce e ocupa o espaço onde antes havia medo. O arcanjo sorri e diz: agora compreendes que o milagre começa antes de ser visto. Ele nasce dentro de ti, no instante em que decides acreditar. O invisível é apenas o que ainda não se manifestou, e tua fé é a semente que o trará à luz. São Gabriel ergue suas asas e conclui com voz que parece vir de todas as direções. O impossível se curva à fé que permanece. A alma que crê transforma sua dor em altar, sua espera em oferenda e sua confiança em caminho. O Espírito Santo habita onde há fé, e onde o Espírito habita não há limites. A luz celestial se acalma, mas não se apaga. Ela permanece, pulsando no coração que escolheu crer. O anjo então se retira lentamente e sua voz ecoa: guarda esta revelação e deixa-a crescer dentro de ti. A fé é a visão dos que já vivem em comunhão com o invisível. Agora, prepara-te, porque a próxima revelação mostrará o poder que habita na palavra pronunciada com fé, a força divina que transforma a oração em ação do próprio Deus. A segunda revelação, o poder da palavra pronunciada com fé. No início de todas as coisas, antes que existisse tempo, som ou forma, Deus falou. E quando Ele falou, o universo nasceu. A palavra foi o primeiro instrumento do divino, a ponte entre o invisível e o visível, entre o pensamento eterno e a criação manifesta. São Gabriel Arcanjo, portador da voz de Deus, surge agora para revelar o mistério que transforma a oração em poder criador. Quando a palavra humana se une à fé, ela se torna veículo do Espírito Santo e faz o impossível obedecer. Ele se aproxima em meio à luz que pulsa viva, e sua voz ressoa como um cântico. A palavra pronunciada com fé não é som que se perde, é decreto espiritual. Cada vez que um filho de Deus fala crendo, o céu responde. Porque quando o coração e a fé estão em sintonia, o Espírito Santo habita a palavra e a leva a cumprir o propósito divino. Gabriel explica que a palavra é uma semente espiritual. Se ela é dita com dúvida, morre antes de brotar. Mas quando é proclamada em fé, ela germina e produz fruto. É por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23, se disseres a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que dizes, assim acontecerá. O arcanjo enfatiza que as palavras moldam realidades invisíveis. O que o homem repete se torna o que ele vive. Se o coração fala em desespero, o desespero cria raízes. Mas se o coração fala em fé, o milagre começa a florescer. O Espírito Santo se move sobre quem ouve. É como se a voz do anjo reativasse o poder que sempre esteve adormecido dentro da alma. São Gabriel diz: tu foste criado à imagem e semelhança de Deus, e como Ele, recebeste o dom da palavra. O que sai da tua boca tem força, porque carrega o sopro da vida que o Criador colocou em ti. Por isso, cuida do que pronuncias. Tuas palavras são portas que se abrem, ou muralhas que se erguem. Nesse instante, o anjo toca os lábios de quem escuta com um raio de luz dourada. Ele declara: purifico tuas palavras para que nunca mais sirvam ao medo, mas à fé. Que cada vez que falares, o Espírito Santo use tua voz como instrumento. Que tua boca proclame bênçãos, mesmo quando tudo parecer contrário, porque a palavra ungida pelo Espírito é espada que corta as amarras do impossível. A atmosfera espiritual se transforma. As palavras de Gabriel não são apenas ensinamento, são movimento. Ele continua: o que o homem diz em fé torna-se oração que atravessa os céus. O que ele proclama com confiança se converte em força viva, e o que ele entrega em nome de Deus
retorna multiplicado em graça. Ele recorda o poder que emanou da saudação feita à Virgem Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Uma simples frase carregada de unção abriu o portal da encarnação. Assim também é contigo. A tua voz unida à fé pode abrir caminhos e gerar milagres. O arcanjo então convida: repete comigo. Espírito Santo, consagra minhas palavras, que toda vez que eu falar, minha voz proclame a verdade do teu amor. Que nenhuma palavra minha nasça da ira ou da dúvida, mas da certeza de que tu és fiel. Que eu fale vida onde há morte, esperança onde há medo e luz onde há trevas. As palavras ecoam como onda luminosa. Cada som pronunciado com fé parece reverberar nos planos invisíveis, desfazendo resistências, quebrando cadeias espirituais. O Espírito Santo se manifesta em plenitude, enchendo o ambiente de paz e autoridade divina. Gabriel observa e diz: agora compreendes por que as tuas palavras importam. Elas constroem ou destroem, elas criam ou limitam. Usa-as como armas de luz, e nenhuma força das trevas poderá permanecer diante de ti. Ele se aproxima e acrescenta: a fé precisa falar. A fé silenciosa é poderosa, mas a fé que se expressa em palavras é chama viva que consome o medo. Quando declaras a vitória de Deus, mesmo antes de vê-la, já estás colaborando com o milagre. O Espírito Santo atua onde há convicção, não onde há dúvida. O arcanjo então proclama: não digas mais é impossível. Dize: Deus está agindo. Não digas mais: estou só. Dize: o Espírito Santo me habita. Não digas: eu perdi. Dize: em Cristo tudo se renova. E cada uma dessas frases torna-se uma chave de libertação espiritual. A luz aumenta ao redor, vibrando como se o próprio universo respondesse. O céu confirma o poder das palavras ditas em fé. São Gabriel encerra essa revelação dizendo: quando tua boca se une à tua fé, tua voz se torna eco da voz de Deus. E onde Deus fala, o impossível se curva. Um silêncio sagrado preenche o espaço, mas não é vazio, é plenitude. É a pausa entre a promessa e a manifestação. A fé já falou e o céu já respondeu. Agora São Gabriel prepara o Espírito para a próxima revelação, o momento em que o impossível começará de fato a se curvar diante do Espírito Santo. A terceira revelação, quando o impossível se curva ao Espírito Santo. O silêncio que segue é diferente. Não é ausência, é reverência. A presença do Espírito Santo se torna mais densa, mais viva, como se a criação inteira aguardasse o momento em que o impossível se dobrará diante da vontade de Deus. São Gabriel arcanjo abre as asas e, envolto em luz, anuncia: agora verás o poder que faz o impossível obedecer. Quando o Espírito se move, nada permanece como estava. O arcanjo olha para a alma que escuta e vê ali a mistura entre fé e medo, esperança e cansaço. Então ele diz: o impossível não é obstáculo para Deus, é o altar onde ele manifesta sua glória. O que te parece intransponível é, na verdade, o lugar em que o Espírito Santo está prestes a agir. A voz do anjo ecoa como um trovão sereno, e cada palavra penetra o coração como fogo que purifica. Ele continua: tudo o que é entregue ao Espírito é transformado. Tudo o que resiste à fé se desfaz diante da presença divina. Não há poder humano capaz de se opor à vontade do Altíssimo. Nesse momento, a luz do Espírito começa a se movimentar. É como um rio de fogo suave, fluindo entre memórias, dores e impossibilidades. O que era fechado se abre, o que era endurecido se suaviza,
O que era noite começa a amanhecer. São Gabriel proclama: quando o Espírito Santo chega, as forças contrárias se calam. O impossível não luta contra ele, apenas se curva. O anjo explica que o Espírito não força nada. Ele convence. Ele não destrói. Ele transforma. Ele não invade. Ele entra onde é acolhido. E quando a alma finalmente se rende, o impossível perde o nome e se torna milagre. O mesmo poder que fez o Cristo ressuscitar dos mortos, diz Gabriel, é o poder que agora age em ti. É o sopro que fez a vida brotar da terra, que separou o mar e que transformou a cruz em vitória. Esse Espírito está vivo, e onde ele está, nada pode permanecer morto. A fé começa a ganhar forma dentro da alma. A presença divina toca lembranças antigas e situações ainda não resolvidas. São Gabriel se aproxima e fala com ternura. A dor que carregas há tanto tempo não é o fim da história. O Espírito Santo está reescrevendo teu destino. E o impossível que te aprisionava será o testemunho da tua libertação. O milagre não vem de fora. Ele começa dentro de ti, quando o Espírito toca a tua alma e diz: levanta-te. O ambiente espiritual se transforma. É como se cada partícula de ar estivesse cheia de energia divina. A alma sente a presença de algo maior, algo que ultrapassa entendimento. São Gabriel continua: o Espírito não é uma ideia, é presença viva. Ele entra na alma, reconstrói, cura, renova e faz tudo novo. Quando ele toca, o impossível se curva porque reconhece o Criador. Nenhuma força das trevas pode resistir ao Espírito que procede de Deus. O anjo estende a mão e com voz firme proclama: agora, em nome do Espírito Santo, eu ordeno que toda causa impossível se dobre diante da vontade divina. Que toda enfermidade, toda ferida, todo desespero e toda injustiça se submetam ao poder de Deus. Que onde havia lamento haja louvor, onde havia medo haja paz, onde havia desânimo haja fé viva. Porque o Espírito não apenas visita, ele permanece. E onde ele permanece, o impossível se torna caminho. Uma luz profunda envolve o coração, e a alma sente um calor diferente, não físico, mas espiritual. É o sinal de que algo foi liberado. São Gabriel explica: o impossível não resiste à fé, porque o impossível não existe diante de Deus. Tudo o que está em suas mãos é possível. Aquele que acredita no poder do Espírito não precisa compreender, apenas permanecer. O anjo então faz um gesto amplo e o espaço espiritual se enche de brilho. Ele declara: tu verás o impossível se curvar. O que parecia sem solução encontrará saída. O que estava distante será trazido para perto. O Espírito Santo está agindo agora e o tempo do milagre começou. A alma, tomada pela presença divina, sente que algo se rompeu. Um peso antigo desaparece. A luz penetra cada canto interior. E São Gabriel, observando esse instante sagrado, diz: quando o impossível se curva, o homem reconhece que Deus é soberano. Não há batalha que ele não possa vencer, nem deserto que ele não possa florescer. O arcanjo então se eleva um pouco mais, ainda cercado de luz, e anuncia: agora que a tua fé e tuas palavras se tornaram instrumentos do Espírito Santo, chegou o tempo da entrega. A próxima revelação mostrará que o poder de Deus se completa na rendição total. Aquele que confia plenamente vê o milagre permanecer. A consagração, entrega total ao plano divino. Há um instante em toda a jornada espiritual em que a alma precisa decidir se continuará lutando com as próprias forças ou se permitirá ser conduzida pelas mãos de Deus. É o momento da consagração, o ato sagrado de entregar tudo, não apenas o problema, mas também o controle, o tempo e o resultado.
São Gabriel Arcanjo surge agora envolto por uma luz branca intensa, símbolo da pureza da rendição. Sua voz é firme e serena, como quem carrega a autoridade do próprio Espírito Santo. Ele diz: nada é mais poderoso do que a alma que se entrega. Aquele que confia deixa de ser prisioneiro do medo, porque compreende que o Altíssimo nunca erra o caminho. O anjo explica que a entrega não é fraqueza, é sabedoria. O homem que insiste em conduzir tudo por si mesmo se torna cego diante dos planos do céu. Aquele que se rende, porém, aprende a caminhar pela fé, mesmo sem enxergar a estrada. A consagração, diz Gabriel, é o ato de abrir mão da tua vontade para abraçar a vontade perfeita de Deus. E quando isso acontece, o Espírito Santo começa a operar sem impedimentos. Enquanto ele fala, o ambiente espiritual se transforma. O ar parece se encher de um perfume suave, símbolo da presença divina. É o odor das preces sinceras que sobem ao trono do Altíssimo. São Gabriel estende as mãos e, com um gesto, indica o coração. Aqui é o altar da tua entrega, diz ele. Não precisas de palavras longas, apenas de sinceridade. Entrega o que te pesa, o que não compreendes, o que te causa medo. Coloca tudo nas mãos do Criador, porque Ele sabe o que faz, mesmo quando não revela o porquê. Nesse instante, o arcanjo recita uma prece que o céu reservou para os que desejam se consagrar. Senhor, em tuas mãos coloco tudo o que sou e tudo o que temo. Não quero mais lutar com teus planos, quero confiar neles. Se o caminho for longo, dá-me paciência. Se for estreito, dá-me força. Se for escuro, acende em mim a tua luz. Mas acima de tudo, que eu nunca me afaste da tua vontade, porque ela é o meu descanso. As palavras ecoam como hino. O Espírito Santo começa a descer novamente, mas desta vez não como vento ou fogo, e sim como presença silenciosa que preenche cada espaço da alma. Gabriel explica: a verdadeira entrega não busca recompensa, busca comunhão. O homem que se consagra a Deus descobre que a paz não depende da solução, mas da certeza de estar nas mãos certas. Quando o coração diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, o milagre já começou. A luz se intensifica e o anjo continua. O plano de Deus não falha. Mesmo quando tudo parece contrário, Ele está conduzindo cada detalhe para o bem daqueles que o amam. A tua consagração é o selo que permite ao Espírito Santo agir sem barreiras. A partir deste instante, o céu assume o comando da tua história. Nesse momento, São Gabriel ergue uma coroa de luz e a coloca sobre a cabeça de quem ora. Ele diz: esta coroa não é de glória humana, é de entrega divina. É o símbolo do servo fiel, aquele que confia mesmo sem compreender. O Espírito Santo escreve agora um novo capítulo sobre a tua vida, e tudo o que era incerto começa a encontrar ordem. O arcanjo, então, olha para o alto e continua. O homem tenta controlar porque teme perder, mas quando entrega, ganha tudo. O Espírito Santo não toma o que entregas, ele transforma. Ele não te priva, ele te completa. A tua rendição não é o fim da luta, é o início da vitória. O céu se move com poder quando encontra uma alma disposta a dizer: Senhor, eu confio em ti. O ambiente espiritual se enche de paz. É uma paz profunda que não depende de circunstâncias, uma serenidade que apenas o Espírito pode conceder. Gabriel encerra dizendo: agora o teu coração pertence ao plano divino. Tudo o que acontece daqui em diante será conduzido pela sabedoria de Deus. Caminha sem medo, porque o Altíssimo guia teus passos. O impossível já foi vencido, e tua vida agora é instrumento da vontade celestial. O arcanjo começa a se elevar lentamente,
mas sua presença permanece perceptível, como luz que continua irradiando. Sua voz ecoa pela alma. O que entregaste, o Espírito guardou. O que consagraste, o céu santificou. E o que confiaste, Deus cumprirá. A fé, agora madura pela rendição, se torna chama estável, e a alma antes aflita repousa em quietude. São Gabriel então anuncia: a próxima revelação mostrará o resultado dessa entrega, o renascimento interior da alma, onde a luz não apenas visita, mas permanece. A renovação da alma, a luz que permanece. Depois da entrega, o silêncio volta, mas agora ele não pesa. Ele é doce, pleno e cheio de presença. A alma que antes lutava e temia, agora repousa. O Espírito Santo que desceu no meio da oração começa a agir de dentro para fora, transformando tudo. Não há mais pressa, não há mais desespero. Há apenas paz. É a paz que vem de saber que se está em Deus e que tudo o que Ele toca é restaurado. São Gabriel Arcanjo permanece próximo, irradiando uma luz suave que não ofusca, mas penetra. Ele observa a alma e diz: quando o Espírito habita em ti, a luz não vem e vai. Ela fica, ela te molda, te reordena e te ensina a ver o mundo com os olhos do céu. A renovação da alma é o milagre silencioso que sucede à fé e à entrega. É o momento em que o homem, sem perceber, começa a se tornar novo. Gabriel explica que o Espírito Santo não transforma apenas circunstâncias, ele transforma naturezas. Ele muda o modo de sentir, o modo de pensar, o modo de reagir. O que antes era desconfiança torna-se serenidade. O que antes era medo se torna confiança. O que antes era culpa se converte em gratidão. A presença de Deus renova como o sol que retorna após a noite longa, aquecendo o que parecia morto. O arcanjo diz: Deus não faz tudo de uma vez, porque o amor é paciente. Ele reconstrói aos poucos para que aprendas a reconhecer sua mão em cada detalhe. A pressa é humana, mas o propósito é divino. O Espírito Santo trabalha em silêncio, mas com perfeição. Ele não deixa nada inacabado. Mesmo as dores antigas, as que o tempo não curou, são agora revisitadas pela luz, não para ferir, mas para redimir. Cada lágrima se transforma em semente de graça. O ambiente espiritual vibra em harmonia. O coração sente o peso se desfazer. São Gabriel estende as mãos e uma brisa leve passa, símbolo da ação contínua do Espírito Santo. A luz que te renovou, ele diz, não é visita passageira, é morada eterna. O Espírito que agora habita em ti permanecerá. Ele te ensinará o caminho, te lembrará das promessas e te sustentará quando as sombras tentarem voltar. O anjo se aproxima mais e sua voz se torna ainda mais terna. Não temas os dias de incerteza. Aquele que foi restaurado pela luz não volta ao escuro. O inimigo tentará te confundir, mas a luz dentro de ti é mais forte do que qualquer treva. A fé, a palavra e a entrega te uniram ao Espírito Santo, e essa união é indestrutível. Nesse momento, uma chama se acende dentro do coração. É pequena, mas constante. Gabriel explica: essa chama é o sinal da tua renovação. É a presença viva de Deus em ti. Enquanto ela queimar, não haverá vazio, não haverá solidão, não haverá desespero que prevaleça. Porque onde a luz de Deus habita, o mal não entra. Ele então recita palavras que soam como bênção. Senhor, mantém acesa a chama da tua presença nesta alma, que ela nunca se apague, mesmo quando os ventos da dúvida soprarem. Que a tua paz seja o seu abrigo e a tua luz sua direção. A oração ecoa.
E o espírito responde com uma sensação de calor e gratidão. A alma compreende que não precisa mais buscar sinais. Ela se tornou o próprio sinal. Deus mora nela. O que antes era fragilidade, agora é força. O que antes era desordem, agora é propósito. São Gabriel ergue o olhar e afirma: a luz que te renovou é a mesma que criou o universo. É eterna, porque procede do próprio Deus. E aquele que a carrega não vive mais como quem busca o céu, mas como quem o traz consigo. A renovação da alma não é o fim da jornada, mas o início de uma nova missão. A fé madura precisa ser compartilhada. Aquele que foi tocado pela graça se torna canal da graça. O arcanjo explica: Deus te curou para que fosses instrumento de cura. O Espírito Santo te visitou para que tu o leves a outros corações. A luz que recebeste é semente. Planta-a em cada gesto, em cada palavra, em cada ato de amor. O ambiente espiritual se enche de uma música suave. É o som da comunhão entre o humano e o divino. São Gabriel sorri e conclui: o Espírito Santo permanece contigo. Ele te guiará, te ensinará e te fará lembrar que o impossível foi vencido, não apenas para que fosses liberto, mas para que fosses luz. Agora, tua alma é templo, tua voz é instrumento e tua vida é testemunho. Aquele que renasceu em Deus nunca mais será o mesmo. O arcanjo então ergue as mãos e uma bênção de paz se derrama como um véu luminoso. Ele anuncia: o céu está em ti e o Espírito Santo habita tua casa interior. A luz permanecerá enquanto tua fé viver. E antes de se elevar novamente, ele deixa uma promessa. A próxima revelação é o selo final, a bênção do impossível realizado, quando o céu confirma o milagre e o coração repousa em gratidão eterna. A bênção de Gabriel, o impossível realizado. O céu se abre em plenitude. A luz que antes envolvia o ambiente agora se torna resplandecente, como se o trono de Deus se aproximasse da terra. A alma que caminhou pela fé, pela palavra, pela entrega e pela renovação chega ao ponto mais alto da jornada, o momento em que o impossível se cumpre. São Gabriel arcanjo, revestido de glória, surge novamente, não mais como mensageiro de promessa, mas como testemunha de cumprimento. Sua presença emana poder e ternura ao mesmo tempo. Ele diz: agora o Altíssimo confirma a obra que começou. O que era impossível diante dos homens foi realizado diante de Deus. O Espírito Santo não apenas visitou esta alma, ele agiu, ele transformou, ele consagrou. O anjo ergue uma esfera de luz nas mãos. Dentro dela, tudo o que um dia foi pedido, chorado e confiado brilha como ouro refinado. Aqui estão as tuas orações, ele anuncia, purificadas pela fé, seladas pela entrega e moldadas pela vontade divina. O céu não esquece o que é pronunciado em sinceridade. Cada palavra tua subiu e nenhuma se perdeu. Ele se aproxima, toca a fronte de quem escuta e diz: recebe agora a confirmação do teu milagre. Ele já existe. Mesmo que teus olhos ainda não o vejam plenamente, ele foi decretado na eternidade. Deus o pronunciou, e quando Deus fala, nada pode impedir. O Espírito Santo se manifesta com força. A presença divina envolve tudo, como um vento de paz que atravessa corpo e alma. O coração se enche de uma alegria diferente. Não eufórica, mas profunda, estável, santa. É o sentimento de quem reconhece a mão de Deus agindo em silêncio há muito tempo, preparando tudo com perfeição. São Gabriel continua: o milagre não é apenas o resultado, é o processo. Deus te ensinou a esperar, a confiar, a crer sem ver, para que agora tu entendas o valor da fé. Ele não atrasou, ele preparou.
E agora o que era semente floresce. O que era espera se cumpre. O que era promessa se torna vida. Nesse instante, o arcanjo levanta as asas e entoa palavras de bênção. Pela luz do Espírito Santo que habita em ti, eu declaro tua alma selada na graça. Que a paz de Deus reine em teu lar, que a providência divina te acompanhe e que teu coração permaneça em estado de louvor. Que nenhuma sombra volte a dominar o que o Espírito iluminou. Que o milagre que começou em ti se estenda a todos os que tocarem tua vida, e que em tudo a glória seja do Senhor. O ambiente espiritual vibra em adoração. Uma multidão de anjos se junta a Gabriel e juntos elevam um cântico que não se traduz em palavras humanas. É um louvor puro, um som que ecoa a eternidade. A alma sente que o impossível não apenas se curvou, mas se transformou em testemunho. Agora tudo faz sentido. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera. Tudo foi caminho até aqui. São Gabriel se aproxima uma última vez e fala com ternura. O impossível realizado não é o fim, é o início de uma nova missão. Quando Deus cumpre, Ele também envia. A graça que recebeste não é apenas para ti, é para ser partilhada. Conta o que viste, o que sentiste, o que Deus fez. Porque toda alma que testemunha um milagre se torna canal de novos milagres. Ele estende a mão e um raio de luz toca o coração, selando o encontro entre o humano e o divino. Gabriel declara: agora és portador da luz do Espírito Santo. Onde caminhares, a presença de Deus caminhará contigo. Onde abrires a boca, tua palavra será bênção. Onde houver desespero, tua fé levará esperança. Porque a obra que o Senhor começou em ti, Ele mesmo sustentará até a eternidade. A alma se ajoelha em silêncio. É impossível conter as lágrimas. Mas são lágrimas de gratidão, de rendição, de reconhecimento. São Gabriel eleva o olhar e proclama: tudo o que é entregue ao Espírito Santo floresce. Tudo o que é consagrado a Deus permanece. E tudo o que é tocado pela luz se torna eterno. O cântico dos anjos cresce e cobre o espaço como mar de adoração. O Espírito Santo paira sobre a cena, e o próprio Gabriel, com voz doce e firme, conclui: a tua causa impossível agora é testemunho da fidelidade divina. Vive em paz, caminha com fé, e nunca te esqueças: o Deus que te libertou é o mesmo que habitará em ti para sempre. O céu então se recolhe lentamente, deixando um vestígio de luz no coração. A alma, agora renovada e fortalecida, sabe que o impossível foi vencido e que a presença de Deus, por meio do Espírito Santo, é a prova de que a promessa foi cumprida.